Olá, companheiros do GELC, Grupo Espírita Luz e Caridade. A nossa gratidão por essa oportunidade de trabalho, pelo convite da casa, e é com muita felicidade, com muito amor no coração, que estamos, então, iniciando hoje esse estudo com vocês, né? O estudo em conjunto. Estou partilhando com vocês um estudo feito e que nós possamos, então, embora não estejamos presencialmente juntos, mas estamos em alma, e que possamos, então, nós juntos, né, participar desse pequeno estudo que foi feito. E nós vamos, então... eu esqueci de falar, eu sou Marli Zanovelli, eu milito, né, no Centro Espírita Nosso Lar, em Inoã, Maricá, né? E a nossa gratidão, então, por essa oportunidade, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que será sobre os espíritos protetores, o espírito protetor em especial, né, de cada um de nós, o anjo guardião, ou o guia espiritual, o amigo espiritual, tem vários nomes, né? Vamos começar lendo uma página do livro Vida Feliz, que foi aberta ao acaso agora, acabamos de abrir, de Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. A página, então, aberta foi a 125, que eu achei bastante interessante, né, gente? Olha só. Estuda sempre, começa falando a Joana. Incorpora às tuas atividades o hábito de boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para meditação tornam-se o cimento forte de tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam o progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém faze-o constantemente. Então, gente, uma leitura, né, um trecho singelo aqui da Joana, mas muito importante, né? Nos mostrando, nos dizendo para que a gente sempre estude um pouquinho. Ela diz aqui que pelo menos uma paginazinha, né, por dia, no momento dos nossos intervalos, entre algum serviço, alguma outra atividade, mas que nós sempre tenhamos esse hábito de ler uma página. Então, vamos agora, com essa leitura de Joana, juntos, sintonizados com essa espiritualidade que nos acompanha, vamos, então, pedindo a esses trabalhadores do Mestre Jesus que nos intuam, que nos amparem, que estejam conosco, para que nós possamos desempenhar essa nossa tarefa com bom êxito e com bom ânimo. Graças a Deus. Gente, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, o nosso tema, né, dos anjos guardiões ou guardiães. Nós utilizamos aqui o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Eu vou compartilhar, mas já de antemão eu peço a compreensão de vocês, porque, embora a gente já esteja no estudo virtual há algum tempo, mas ainda temos um pouco de dificuldade, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade na utilização dessa ferramenta aqui, né? De compartilhar tela, essas coisas, mas a boa vontade de fazer e a grande vontade de aprender também faz com que a gente sempre tente, né? Então, vamos lá. Vamos compartilhar tela. Vamos ver aqui.
Tá bom? Compartilhar tela. Estamos aqui ajeitando, tá? Para ficar certinho. E tá aqui. Vamos lá. Pronto, gente. Pronto. Agora vamos voltar aqui. Tá. Vamos lá. Então, está aqui o nosso estudo, né? Os anjos guardiães, Allan Kardec. A gente tem aqui do Evangelho, mas também vamos utilizar o Livro dos Espíritos. Agora aqui, gente, que eu peço também um pouquinho de colaboração de vocês, no sentido de entender aqui, foi, por quê? Nesse meu computador, às vezes a gente dá um toquezinho minúsculo e pula, né, a tela, passa para outra tela. Então, eu ainda tenho que aprender a controlar isso aqui melhor, tá? Mas vamos lá, gente, os anjos guardiões, né, ou guardiães. Eu prefiro falar guardiões, embora as duas formas sejam aceitas. Nós temos esses anjos guardiães, ou também chamado de espíritos protetores, amigos espirituais, não importa. Além deles, né, que nós vamos hoje tratar mais em especial desses, que são os nossos guardiões em particular. Além deles, nós temos os espíritos protetores, que nós vamos ver à frente, os familiares e os simpáticos. Vamos lá, então. Vamos voltar um pouquinho aqui. Tá. Não é isso que eu quero, tá vendo? A gente quer dar um toque aqui. Os espíritos protetores são aqueles espíritos que nos protegem de uma forma geral, né? Não é o nosso anjo guardião em particular. Os espíritos familiares são aqueles que nós são familiares mesmo, podem ter sido, podem ter participado da nossa família, consanguínea ou não, porque nós sabemos que a família espiritual é muito grande, né? Nos protegem a família, e os espíritos simpáticos, que são aqueles que simpatizam conosco, de acordo com a nossa sintonia. Podem simpatizar com o bem ou com o mal, de acordo com o que nós estivermos sintonizados, né? Agora, vamos ao Livro dos Espíritos. Gente, aqui nós fizemos, né, e vamos fazer, devido ao nosso pouco tempo, um breve lembrete sobre essa questão, né, no Livro dos Espíritos. Mas eu sugiro que nós todos voltemos lá ao Livro dos Espíritos para relembrar. Eu mesma, para fazer esse estudo, tive que voltar lá, relembrar, estudar mais uma vez, né? Então, é bom que se faça isso depois. Pergunta do Livro dos Espíritos para nós, né? A gente está fazendo aqui um trabalho junto. Eu estou do lado de cá, vocês estão do lado de lá, mas nós estamos sintonizados, ligados pelo pensamento, não é isso? Então, vamos juntos aí. O que se deve entender por anjo guardião ou espírito protetor? E qual é a sua missão? Então, são duas perguntas, né, gente? A primeira, esse anjo guardião ou espírito protetor é aquele que tem como missão nos auxiliar, nos ajudar, né? Nos guiar. E no Livro dos Espíritos, né? E, aliás, a gente nem precisa dizer que é do Livro dos Espíritos, porque todas essas questões, tanto as perguntas que estão escritas aqui, quanto a resposta, né, que eu estou falando, é tudo do Livro dos Espíritos. Por isso que eu digo que é bom depois pegar lá, né, o Livro dos Espíritos para rever. Então, esse é o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. E ele é sempre de uma ordem mais elevada. Isso é muito importante, gente. Por quê? Para nos orientar, para ser o nosso protetor, ele tem que ser mais elevado que nós, de uma ordem mais elevada, porque a nossa ordem ainda é de espíritos imperfeitos, né, gente, inferiores. Estamos
caminhando, estamos em construção, caminhando para chegar a sermos melhores, mas ainda estamos aqui lutando com as nossas imperfeições. E esses espíritos guardiões são sempre superiores a nós, sempre numa ordem mais elevada. Então, gente, eles têm sempre melhores condições de nos auxiliar, de nos orientar, porque estão acima de nós. E qual é a sua missão? Qual é, gente, a missão deles? É de nos proteger, nos auxiliar, não é isso? Seguindo. Tá. Espírito protetor. Aí tem essa pergunta lá. Vamos pensar juntos. O espírito protetor se liga ao indivíduo desde o seu nascimento? É isso, gente. Desde o nosso nascimento, aquele espírito está lá ligado a nós? Não, a resposta é não. Por quê? Porque ele se liga antes do nosso nascimento, não é desde o nascimento, é antes, tá? E normalmente, gente, muitas vezes, a gente não pode dizer que nada é absoluto, né? Mas muitas vezes esse espírito protetor, esse anjo guardião, né? Ele já esteve conosco até em outras vidas, né? Em outras encarnações. Pode ser até, acontecem vários casos, em que esse protetor já foi, né, o anjo guardião em outras encarnações. E continuam nessa e seguem depois muitas vezes. Mas, de qualquer forma, tendo ele já sido nosso protetor ou não, se liga a nós antes do nosso nascimento, desde a nossa programação reencarnatória, que esse espírito já está ali, né, com a nossa ficha toda, portanto, ele nos conhece muito bem, né, e está ali conosco. E interessante também nós colocarmos aqui, lembrarmos aqui, gente, algumas vezes, é claro que não são todas, né? Mas em algumas vezes, esse espírito protetor já até esteve conosco, pode acontecer dele já ter estado conosco lá atrás, em outros tempos, só que o protetor evoluiu, porque para ele ser o nosso protetor hoje, ele tem que ser mais evoluído, né? E às vezes pode acontecer dele ter evoluído e nós não. Então, nós ficamos numa condição abaixo e ele foi acima, tá? Bom, a missão desse espírito protetor é obrigatória ou voluntária? O que vocês acham, gente? Vamos lá. É obrigatória essa missão ou é voluntária? Então, nós temos como resposta lá que ela é voluntária na escolha, ou seja, o espírito protetor ele tem o direito, né? Ele escolhe se quer ser o protetor ou não, é uma escolha dele, tá? Só que uma vez feita a escolha, ela é obrigatória depois, né? Agora, vamos entender porque esse obrigatório aqui não tem exatamente aquele sentido, né, que muitas vezes nós damos aquela coisa do obrigatório, do fardo, que tem que ser, não, né? Até porque esse espírito, sendo, né, mais evoluído, ele tem aquela compreensão de que se ele aceitou e se ele quis essa missão, ele realmente tem aquele desejo de seguir com a sua missão. Aí, pulei uma, peraí, tá. Outra pergunta, gente. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Quer dizer, ele está ali sempre ligado, incondicionalmente ligado, tem que ser, tem que estar. O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho aí, vamos pensar na resposta, né, que a gente tem lá no Livro dos Espíritos.
É dito para nós que, normalmente, esse espírito fica conosco o tempo todo, né? Mas, às vezes, acontece desse espírito protetor ter outras missões. Pode acontecer, né? Dele ser designado para outras missões. Então, às vezes, ele se afasta um pouco, mas sem se desligar de nós, né? Por quê? Esses espíritos mais elevados, eles têm essa faculdade, né? Essa facilidade de estar presentes em vários lugares, em várias ocasiões, coisa que para nós ainda é difícil entender devido à nossa precariedade ainda evolutiva. Mas, mesmo que esse espírito protetor precise, por alguma necessidade, né, cumprir uma outra missão, ou ele pede a ajuda de alguém, né, de alguém, ou seja, de um outro espírito que fique ali, mas sempre guiado, né, por aquele que é o nosso protetor. Outra pergunta, gente. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos? Vamos lá, o que vocês me dizem, gente? Por exemplo, aquele espírito rebelde, né? Como diz aqui mesmo, que está falando, aquele espírito que, puxa vida, o seu protetor orienta, auxilia, faz de tudo. Mas existe o livre-arbítrio, é claro. O protetor, ele pode orientar, e orienta sempre. Mas, às vezes, o protegido não aceita, não quer seguir aquela orientação. Então, ele abandona algumas vezes. O que vocês acham disso? Pensem aí qual é a resposta para essa questão, né? Então, nos é mostrado no livro dos Espíritos que, às vezes, ele se afasta, assim, né? Não é bem abandonar, mas, às vezes, quando o protegido é muito rebelde e se recusa mesmo a seguir aqueles ensinamentos, aqueles conselhos, ele se afasta, porque, como a gente já disse, existe o livre-arbítrio. Então, quando ele vê que não está surtindo efeito as suas inspirações, intuições, ele pode se afastar, sim, mas ele sempre retorna quando é solicitado. Então, quando o protegido pede auxílio, ele retorna. Tá? Vamos ver. Tá. Chega um momento em que o protegido não necessita mais de um guardião. O que vocês acham, gente? Chega um momento em que aquele protegido já está tão bem, né, que não precisa mais do seu anjo guardião? A resposta é sim. Chega um momento, sim. Mas, porém, isso não acontece na Terra. Resposta dada pelos espíritos. Na condição atual que a Terra ainda se encontra, a gente vai precisar sempre de um guardião, devido à nossa qualidade ainda mais inferior, né? Quando nós estivermos já em outro nível evolutivo, não precisaremos mais do protetor. Pelo contrário, poderemos até sermos os protetores, né? Mas a gente ainda precisa galgar um pouquinho para chegar lá. Outra pergunta. O espírito protetor experimenta algum bem para si mesmo quando consegue conduzir seu protegido no bom caminho? O que vocês acham, gente? Experimentam bem? Sim, né, gente? É claro que sim, óbvio que sim, né? É como um professor que, quando vê o seu aluno progredir, o seu aluno realmente alcançar, né, aqueles objetivos, passar de ano, seguir em frente,
o professor fica feliz. E é a mesma coisa, o espírito protetor, ele fica feliz quando vê que o seu protegido está bem, né? Seguiu esse bom caminho. Agora, ele é responsável se não triunfar? O que vocês acham? Se houver falha, né? Se o protegido não seguir esse caminho, é uma falha do protetor? Não, não é, né, gente? Não é. É aquele caso, o mesmo caso, né? Do professor que ensina, que dá a sua aula, que se esforça, mas se o aluno não quer aprender, a mesma coisa com os pais, né? Muitos pais se dedicam ao máximo, tentam, orientam, mas infelizmente, às vezes o filho não quer seguir aquele caminho. Então, ele não é responsável, não, tá? Outra pergunta, gente. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? O que vocês acham, gente? Eu acho que é muito fácil essa, né? Jesus já nos disse, quando esteve aqui, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Então, é claro que os homens no estado selvagem, os de inferioridade moral, todos têm um espírito protetor, todos têm, né? E realmente nesses casos, né, onde há mais necessidade, é que esses espíritos protetores precisam, né, estar realmente ali e trabalhar até mais, muito mais. Eles estão nos presídios, eles estão nos hospitais, eles estão em todos os lugares, nos lugares mais promíscuos, mais inferiores, estão lá, sim, está escrito no livro dos Espíritos, eles estão em todos esses lugares, tá? Agora, aqui, os homens no estado selvagem. Primeiro que a gente tem que, às vezes, até pensar o que é esse estado selvagem, né? Muitas vezes, o que nós chamamos de estado selvagem do homem, nesse estado, às vezes, o ser tem mais compreensão, né? E tem mais solidariedade, às vezes, até do que alguns homens que se dizem civilizados. Então, esse conceito ele é relativo, mas todos têm um espírito protetor, sim. Outra pergunta para nós. Há espíritos que se ligam a toda uma família para a proteger? Então, olha a pergunta aqui, gente. Há espíritos, né? Então, existem espíritos que se ligam? Sim, sim. Mas aí, gente, cabe fazer a diferença. O espírito protetor individual, né? O espírito guardião, o amigo espiritual, ele é individual, tá? Cada indivíduo tem o seu. Agora, os espíritos afins, né? Eles se ligam, sim, a uma família. Sim, são espíritos simpatizantes, espíritos que ou já fizeram parte daquela família, como a gente viu lá no princípio, né? Os espíritos familiares, ou já fizeram parte, ou têm amigos, enfim, eles se ligam, sim. E, inclusive, gente, as famílias, quando estiverem em situações difíceis, né, precisando de ajuda, elas devem se unir, sim, e pedir a ajuda, pedir auxílio a esses espíritos familiares, esses espíritos que protegem as famílias, porque com certeza eles vão atuar e vão auxiliar. Tá? Seguindo. As sociedades, as cidades ou nações têm seus protetores especiais? O que vocês acham, gente? Especiais, assim, né?
para eles, né? Ou seja, determinada sociedade, determinada cidade, determinado país tem protetor especial? Tem sim, tem. Especial no sentido de que protege aquele grupo, né? Nós, por exemplo, nosso país, o Brasil, nós temos, né, Ismael, protetor do Brasil, o espírito Ismael. Temos o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que foi o médico, né, o protetor, o médico dos necessitados, dos pobres, dos desvalidos, e que depois, apesar de poder estar num mundo mais evoluído, mas optou por estar conosco, nos protegendo, e que não protege só a nossa nação, mas que protege também outros, né? Então, existem sim, gente, esses espíritos, né? Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, por exemplo? Sim, gente, das artes em geral, e não só das artes, mas de tudo, né? Mas essa pergunta aqui em especial é das artes, sim, na literatura, incluindo a poesia, a prosa, né? Nas pinturas, nas esculturas, na música, enfim. Tem sim aqueles espíritos que se afinizam, né? Ou que foram artistas no passado, ou que se afinizam com a arte. Eles auxiliam, sim. Inclusive, gente, os compositores, né, de músicas, de textos, de músicas, vários deles dão esse depoimento, já deram esse depoimento, de que tiveram a inspiração, sentiram, né, que alguém mais estava com eles, inspirando para compor as grandes músicas também. Então, existem esses espíritos que auxiliam, sim, e é bom que a gente saiba disso para pedir a ajuda deles, né? Pedir o apoio deles sempre que for necessário. Tá. Agora, gente, nós estamos saindo um pouquinho do Livro dos Espíritos, depois a gente vai com calma rever essas questões, cada um de nós em casa pega o livro, né? Vamos ver, porque tem muita coisa a mais para ser vista lá. Mas o nosso tempo não permite. Aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Ele fala das provas voluntárias. E aí a gente vê, as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Mas por que a gente está falando disso, das provas voluntárias agora, no meio dos espíritos guardiões? Por quê? Porque esses espíritos amigos, guardiões, protetores, eles nos auxiliam a passar por essas provas, tá? Então, eles estão conosco desde que nós realmente queiramos, né? Que nós estejamos desejosos do apoio deles, eles estão conosco, sim. Então, naquelas provas muito difíceis, né? Que nós temos que passar, e todos temos que passar. Cada um sabe qual é a sua maior dificuldade, qual é a sua prova. Então, nessas provas aqui que tem essa finalidade, né? Essa finalidade é de exercitar, de nos testar, de nos aprimorar. E nós não estamos sós. Então, que nós possamos sempre pedir o auxílio desses trabalhadores. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo 28 a coletânea de preces. E esse capítulo 28 é tão lindo, gente. Tem trechos belíssimos falando sobre os anjos guardiões. E eu convido a que nós todos depois olhemos esse capítulo. Vamos lá no capítulo 28 das preces, vamos procurar lá os anjos guardiões. Então, a prece aos espíritos protetores tem por finalidade solicitar sua intervenção junto a Deus,
de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e sua assistência nas necessidades da vida. Então, gente, é isso. Sempre que nós estivermos, né, com essa necessidade, e nós sempre temos, gente, a nossa vida é isso, né? É passar por provas, passar por dificuldades, e que a gente sempre procure contar com esses trabalhadores, gente. Por quê? Porque, como nós vimos lá no início, esses espíritos protetores são sempre de uma ordem mais elevada, eles estão sempre acima de nós. E eles nos conhecem desde ontem, né? A gente já viu isso. Hoje, né? Acabamos de ver agora, eles nos conhecem muito bem. Eles já conviveram conosco em outros tempos, na grande maioria das vezes, e eles também têm acesso lá à nossa ficha, né? E nos conhecem muito bem. Então, eles são os melhores, né? Os melhores conselheiros. E é claro que nós aqui estamos encarnados e temos os nossos amigos encarnados, que são muito importantes para nós. Temos amigos, os familiares, os nossos amores, enfim, nós temos um grupo que está encarnado conosco e que nos auxilia muito também, e é saudável isso, quando nós temos uma dificuldade, uma dúvida, é muito bom e muito saudável, como a gente falou, recorrermos a esses encarnados que estão conosco, são o nosso suporte, não é isso? Só que os encarnados, né, pelo menos o que nós encarnados conseguimos lembrar, nós só conseguimos lembrar de imediato aquilo que se passou nessa encarnação. Então, eles nos conhecem muito bem, né? Os nossos amigos encarnados nos conhecem muito bem dessa encarnação. Já podem ter convivido conosco, sim, em outras, só que a gente tem o véu do esquecimento. Agora, o espírito guardião, o anjo guardião, o guia espiritual, ele nos conhece, como nós dissemos, desde ontem. Então, eles sabem por que nós estamos passando pelas dores de hoje, porque tudo é uma consequência, nós sabemos disso, né, gente? As nossas dificuldades de hoje são consequência de um ontem. Então, esses trabalhadores espirituais, eles nos conhecem muito bem, né? E sabem nos orientar de acordo com as nossas necessidades, com o que nós estamos passando, né? Pelas razões que nós estamos passando por aquilo, pelas nossas necessidades, por tudo. Então, embora nós não possamos ver, a grande maioria de nós não consegue ver, né? Existem as exceções, mas a maioria não consegue ver. Mas nós podemos perceber, nós podemos nos sintonizar com eles, podemos sim buscar um intercâmbio com eles, porque eles vão saber nos intuir, nos orientar. Quantas vezes nós estamos com um problema que parece insolúvel, com uma grande dificuldade, e aí nós vamos à noite, antes de deitar, e pedimos, e oramos, e pedimos o concurso desses bons espíritos. E durante o nosso sono, né, do corpo físico, nós, então, nos encontramos com todos esses trabalhadores, na medida do possível, e recebemos a intuição, recebemos a orientação, e muitas vezes, no dia seguinte, a gente já encontra uma solução, uma coisa melhor. Não é isso? E, gente, o nosso tempo está se esgotando, e nós vamos encerrar aqui, deixa eu procurar, que eu até escrevi aqui, está aqui. Nós temos uma fala de São Luís e de Santo Agostinho,
que é muito importante, muito consoladora. Ela está no Livro dos Espíritos, e a gente deve procurar lá, né, na parte dos anjos guardiões. E eu vou ler uns pedacinhos para a gente, para ser fiel ao que eles nos dizem. E olha só, gente, São Luís e Santo Agostinho, os dois juntos, hein? Então, é forte, é para se levar em consideração mesmo, né? Então, eles falam para nós que muito consoladora é a certeza de terdes, né, como eles falam para nós, sempre junto de vós, espíritos que são mais elevados que vós, prontos sempre para vos aconselhar e amparar. Então, isso traz consolo para nós, gente. Muitas vezes nós nos sentimos assim, desamparados, eu não tenho amigos, ou se tenho, os amigos não me compreendem, eu estou só, estou desamparado. Não, ninguém está só, ninguém está desamparado. Eles estão ali ao nosso lado, são mais elevados que nós e têm condições de nos aconselhar, de nos amparar. Basta que nós realmente nos sintonizemos com eles. Vamos abrir os nossos canais e pedir que esses amigos nos auxiliem. E vamos permitir, né, gente? A gente precisa permitir que esse auxílio aconteça. Depende de nós temos esse livre-arbítrio. Continuando ainda aqui no texto, né, de Santo Agostinho e de São Luís, ele diz aqui, eles estão conosco em todos os lugares, e a gente sabe disso, a gente viu, né? Seja lá, ele coloca aqui no hospital, no cárcere, no momento de solidão, de tristeza, eles estão ali conosco e a gente deve pedir, sim, o auxílio deles, tá? E eles nos falam ainda, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei com eles uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Olha só a fala de Santo Agostinho e São Luís aqui, tá? Vou até repetir, estabelecei com eles uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Nada podeis esconder deles. Então, gente, se dos nossos amigos encarnados nós muitas vezes escondemos detalhes e tentamos muitas vezes esconder de nós mesmos, né? Tantas coisas que estão lá naquele fundinho guardado que a gente quer esconder de nós mesmos, mas dos nossos amigos espirituais a gente não pode esconder. O nosso anjo guardião, ele sabe de tudo, ele nos conhece a fundo, melhor do que nós mesmos, com certeza, porque nós ignoramos muita coisa do nosso passado e ignoramos, que a gente sabe, né, na nossa condição de encarnado. E eles estão lá, gente, eles sabem de tudo, eles estão vendo tudo. Então, eles podem, sim, nos orientar e muito, tá? Eles vos influenciam as almas, continuando, né? Estando embora muitos milhões de léguas distante de vós. O espaço nada é para os espíritos elevados. Eles possuem qualidades que não podeis compreender. Então, gente, ele diz aqui que eles influenciam as nossas almas, e a gente sabe disso, que a gente acabou de falar, quando a gente pede o auxílio deles, né? Eles nos influenciam por dentro, né? E mesmo distante de nós, em outras paragens, em outros locais, ele coloca aqui, Santo Agostinho diz, muitos milhões de léguas distante de vós, mas eles têm essa capacidade, essa qualidade, como ele coloca aqui, de romper esse espaço, né? Que nós não podemos compreender ainda, mas que vamos compreender um dia, quando estivermos mais evoluídos, né? Deus não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo.
Gente, eu achei essa frase linda, linda deles dois, né? Dos dois santos. Deus não vos deixou sós na terra. Então, muitas vezes a gente pensa, eu estou meu Deus, eu estou desamparado, eu não tenho isso, não tenho aquilo, de maneira nenhuma. Não é assim, tá? Deus jamais nos deixaria, nos enviaria aqui para a Terra para passar por tantas dificuldades e nos deixaria sós. Não, isso não acontece. Tenhamos essa certeza, né, de que esses companheiros espirituais estão ali conosco, sim. Basta que nós aceitemos, tá? E finalizando aqui, né, a fala deles, eles dizem assim: olha que interessante, gente, achei maravilhoso isso. Olha, não receeis fatigá-los com suas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação com eles, os anjos guardiões, né? Sereis mais fortes e mais felizes. Agora, gente, é claro que existe o nosso livre-arbítrio. Senão, se assim não fosse, nós não teríamos nenhum mérito no nosso progresso. Então, esses espíritos guardiões, né, esses anjos da guarda, eles nos intuem, eles nos falam a alma, como está escrito aqui, e eles nos influenciam ao bem. Mas o nosso livre-arbítrio faz com que nós sigamos ou não esses conselhos, né? Então, compete a nós decidirmos. E eles não podem jamais decidir por nós, de maneira nenhuma. Eles nos alertam, nos intuem, mas a decisão é nossa, tá? A decisão final sempre é nossa. Nós podemos pedir, sim, devemos pedir, é claro, esse auxílio, esse conforto. E é claro, gente, que nós também não vamos ficar fazendo pedido à toa, né? Por exemplo, eu quero sair de casa, eu boto a blusa branca ou eu boto a blusa azul? Eu calço o sapato alto ou o sapato baixo? Não é isso, né? A gente vai realmente pedir a ajuda deles nas coisas que são necessárias e importantes para nós. Então, gente, olhando aqui, o nosso tempo encerrou e estamos muito felizes. Particularmente, estou muito feliz e quero agradecer a vocês, porque esse estudo foi, para mim, pessoalmente, foi maravilhoso, eu poder rever essas questões todas e relembrar, né? Relembrar isso tudo, procurar colocar em prática. Então, a minha gratidão é imensa a todos vocês da Casa Gelc e que nós possamos estar sempre juntos, né? Vamos encerrar elevando os nossos pensamentos ainda mais e cada um de nós agora vai se aconchegar ao seu anjo guardião, vai chamar por ele, meu protetor, meu anjo querido. Vamos agradecer a esses trabalhadores que sempre estão conosco, nossos anjos guardiões, os espíritos familiares, os protetores em geral, né? Que sempre estão conosco. Vamos dedicar esse momento para eles, agradecer e pedir, né, gente? Porque pedintes nós somos, então vamos pedir a eles que não nos desamparem jamais, que eles não desamparam. Vamos pedir que eles estejam sempre, sempre conosco, nos fortalecendo nesses momentos difíceis pelo qual nós estamos passando, nosso planeta, nosso mundo, né? Com tantas dores, com tantas dificuldades, e a gente sabe que faz parte desse processo de evolução e que nós, então, tenhamos sempre, sempre a força para seguir em frente, que a luz que vem desses trabalhadores do Mestre Jesus possa nos guiar, nos iluminar e que estejam sempre, sempre conosco esses trabalhadores do Mestre. Graças a Deus. Que assim seja, companheiros, graças a Deus.